Hoje iremos falar de Boku no Hero, um dos maiores animes já feitos, mas também se tornou um dos piores animes, um dos piores final. Claramente vai ter spoilers do final, se você não quer assistir, se você não quer saber sobre o final de Boku no Hero, então deixa o like e pode sair do vídeo. Tá, vamos comentar um pouco. Galera, Boku no Hero ele veio como um anime shonen, mas um anime com vamos dizer, o peso não, veio basicamente com um anime com a intenção de ser o sucessor de Naruto, One Piece, Bleach, Demon Slayer não, mas Bleach e entre outros. Só que ele tinha tudo. Nós tínhamos um personagem carismático, que era o Deku, um personagem de superação, um personagem que lutava pelo que você queria e muito mais. O anime em si, de Boku no Hero, ele tinha tudo para ser um dos maiores animes. Nós tivemos um personagem que ele não tinha poderes, ele ganhou poderes nos 50 do segundo tempo. Mas não, ele não simplesmente ganhou, ele ganhou um poder forte, mas não foi algo simples. Ele não simplesmente ganhou poder e pronto. Ah, tá usando os poderes e tal. Não, nós vimos ele sofrendo com esse poder, porque o poder era mais forte do que o corpo dele aguentava. E ele evoluindo, ele treinando, ele aprendendo a usar o poder. Toda essa evolução ao longo da jornada. Ao longo disso teve vários vilões marcantes, muitos momentos memoráveis, e também mostrava uma escola onde tinha vários personagens com individualidades diferentes. Era algo interessante. Por quê? Porque nós tínhamos o Deku, mas nós tínhamos vários outros poderes. E sempre se perguntavam qual poder cada um ia usar. Que poder é esse? Como usar esse poder? E tínhamos jeitos até criativos de usar vários poderes legais. Tínhamos poderes marcantes, como o do Todoroki, que é gelo e fogo. O próprio Bakugo com poder de explosão. A Uraraka com poder de gravidade e tudo mais. E vários outros poderes. Além disso, teve vilões marcantes. Teve All Might, um dos melhores personagens que nós não podemos negar. E tudo mais. Boku no Hero tinha tudo para ser um dos maiores animes de todos os tempos. Talvez até mesmo para passar Naruto, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e outro. Ele tinha tudo pra isso. Mas ele fez as cagadas muito monstras. Assim, Boku no Hero, igual eu disse, ele é um anime incrível e tal, mas é um anime que ele simplesmente se destruiu e tal. Ele mesmo se destruiu. Ele não quis se renovar em vilões. Ele trouxe um final qual nós achávamos que era um vilão e depois ele tornou outro personagem o vilão final. Ele trouxe um final fraco. Ele trouxe filmes que não tinham... filmes como de Dragon Ball ou de Naruto, de One Piece, que são filmes medianos achados que não acrescentavam em nada na história. Não eram filmes focados na história. Assim, o anime em si teve vários personagens marcantes e vilões muito bons mesmo. Overhaul foi um dos vilões e tal. Teve histórias marcantes e tal. E isso é legal, mas o anime em si também teve muitos momentos fracos. Muitas faltas de vilões. Quando chegou na reta final, que era a guerra, que era pra ser o ápice do anime, foi onde eu acho que foi o momento que o anime mais caiu. Ele teve um momento de treino lá com a sala B, eu acho que foi sala B, a sala A contra a sala B, foi legalzinho, foi chato e tal, mas ele teve um momento de guerra muito chato, mostrou vários vilões, mas as batalhas não foram bem trabalhadas, mostrou o Shigaraki como vilão novamente, assim, pra mim, eu acho que um dos maiores problemas de Boku no Hero é o Shigaraki. Porque, assim, claro, eu tenho outros problemas que eu vou falar, mas o Shigaraki como vilão, o Shigaraki não é um vilão que bota medo, não é um vilão aterrorizante, não é um vilão que você odeia, não é um vilão, ele parece mais uma criança que é um vilão, simplesmente isso, entende? Ele não pode chegar aos pés de um Madara, ou de um Pain, ou talvez do Itachi, e também não pode chegar aos pés do Frieza, do Cell, ou de outros, entende? Na questão de poder, talvez ele até tenha mais poder do que alguns desses personagens, mas eu tô dizendo na questão de ser vilão, ele não é um grande vilão. Shigaraki foi um dos maiores erros. O criador ter escolhido Shigaraki como vilão foi um dos maiores erros de todos da franquia Boku no Hero. Do anime, né? Do anime de Boku no Hero. Porque o Shigaraki, ele não tem nada pra ser um grande vilão. Ele pra ser um vilão inicial, beleza, é um vilão inicial, ok, aceitável. Mas ele pra ser o grande vilão final, não tinha nada. Por mais que o poder dele seja bom e forte, é só isso que ele tinha. Ele não tinha uma personalidade. Ele tinha uma história, tinha um passado triste, sim. Mas por mais que o passado dele fosse triste, não era algo que dizia por que ele fez tudo isso, entende? Entende? Não era um personagem que deixava entender que ele seria um grande vilão e dá-se medo de enfrentar ele, ou aquele vilão que você fala, pô, que vilão foda. Vou dar um exemplo de um vilão foda mesmo, Goku Black.
Pô, o Goku Black, por mais que eu não gosto tanto do Dragon Ball Super, acho que tem muitos buracos, o Goku Black é um baita vilão do caramba. Ele é um baita vilão. E é isso que nós precisávamos de Boku no Hero, de vilões marcantes. Eles teve vilões no começo marcantes, mas quando focou somente no Shigaraki, o Shigaraki não conseguiu aguentar o peso de ser o vilão da franquia. Ele não conseguiu isso. Por mais que nós tivemos evoluções, tivemos o Deku evoluindo e tudo mais, o Shigaraki em si ele se tornou um personagem muito chato de se lidar. Um personagem que... eles tiveram que colocar o corpo do mestre dele nele. O corpo não, ele teve que ganhar as individualidades do mestre dele nele pra ele se tornar mais forte. Foi uma evolução tipo, tá ganhando o poder do outro pra ele. Então, tipo assim, teve vários problemas em Boku no Hero e um desses principais é o Shigaraki. O Shigaraki fez o anime flopar, ele fez o anime não ser... Que nem, nós tivemos um momento muito legal que tem a Labrava e... não, eu esqueci o nome, a Labrava e o outro. Que eles eram vilõezinhos medianos, mas eles se tornaram vilões melhores do que o próprio Shigaraki. Quando chega isso, que eu, se eu não me engano, na sexta temporada, foi sexta ou quinta? Eu acho que é quinta ou quarta temporada, que tá lá no negócio da escola que vai ter, aí tem esse, ele fica como, ele tenta invadir a UA pra fazer um vídeo lá, pra ficar dizer que é o vilãozão e tudo mais, assim, estou resumindo do resumo mesmo. Aí tudo isso, ele aparece como vilão. E ainda assim, por mais que ele não fosse um vilão, pô, marcante, a história dele é muito foda, muito melhor do que a história do Shigaraki. Você sente ele como vilão e você fica até tem momentos que você fica pensando, pô, véio, será que ele não podia ganhar contra o Deku? Entende? Tem muitos momentos assim, e é isso, vilões bem construídos. Boku no Hero falta isso. Boku no Hero tem vilões bons, mas ele põe o pior vilão como vilão final. Esse é um dos maiores erros da franquia. Shigaraki não era pra ser vilão final. Shigaraki não tem nem peso, não tem nem força. E nem a história dele é boa o suficiente pra dizer, pô, esse é um baita vilão. Tem seus motivos, claro, ele tem seus motivos. Mas ele tem mais. Ele se encaixou muito mais como vilão inicial, que dá pra entender, como vilão final. Não. E aí nós tivemos tudo isso, apesar de tudo isso, e teve... Vamos dizer, suas subidas e descidas. Boku no Hero tem momentos marcantes e muito bonito. Nós tivemos coisas que falaram, não aconteceu. A própria morte do All Might. Não é que uma coisa que eu queria que o All Might morresse. Mas, assim, foi deixado bem claro que ia acontecer alguma coisa com o All Might. Tudo indicava isso. E do nada, o criador voltou pra trás e desistiu disso, entende? Tinha tudo. Tivemos uma temporada onde um dos amigos do All Might falou pra ele que ele ia acabar morrendo. Deixou bem claro que tinha visto uma visão dele morrer. E tipo assim, era algo que estava escrito, estava tudo indicando que isso aconteceria e no final não aconteceu. Não aconteceu. E assim, claramente a morte do All Might seria uma motivação ainda mais pro Deku e tudo mais, ia ser marcante, mas assim... deixou um pouco a desejar, porque falaram e no final não fizeram. E aí nós tínhamos o Endeavor também, que é um personagem que ele tem sua carga dramática, mas eu acho que também não foi suficiente. Eu acho que o único que deu uma melhorada foi o Hawks, que eu acho que tipo, a história e tudo mais, muito boa, muito bem feita e tal. Mas com tudo isso, nós tivemos a batalha final, nós tivemos uma batalha bem, como que eu posso explicar? Bem café com leite, bem morna, uma batalha final ruim, uma batalha final, um final horrível para um anime, igual o do peso de Boku no Hero, um dos maiores animes que tinha chegado. E além de tudo isso, nós tivemos um final que, tipo assim, todo mundo odiou, por mais que o criador tivesse refez o final de novo. Foi um final que, por mais que ele fosse refeito 10 mil vezes, ele não ia melhorar. Porque tinha tudo. Nós tivemos uma baita batalha pra dizer, pô, que batalha foda. Temos animes que nós temos batalhas finais épicas. Mas Boku no Hero não foi isso. A batalha do Deku contra o Shigaraki no final foi uma batalha bem mediana, fraca. A batalha do nosso querido All Might com o vilão lá, One for One, foi uma batalha legal, mas também não era pra ser a batalha principal, mas a batalha principal também foi fraca. Então assim, o grande problema de Boku no Hero foi da reta e começando a reta final pro final. Antes disso o anime estava bom, ótimo, tinha momentos marcantes. Claro que tinha suas quedas e tal, mas depois que foi chegando a batalha final, na guerra final, parece que o anime foi decaindo de uma maneira horrível.
Igual disso, o Deku se mantinha no mesmo nível, tá? O Deku Dark, que muita gente amou e realmente foi legal. Mas o que eu quero dizer com isso é que os vilões que nós tínhamos lá, tinha tudo construído assim, não tínhamos vilões com muito peso de história, vilões marcantes antes dos vilões, te comparando os vilões anteriores. Nós tivemos um ou outro vilão assim, legal e tal, e a batalha final foi muito ruim, a guerra foi muito ruim e tal, tinha tudo pra ser uma baita guerra e não foi. Falou e não foi tudo isso, entende? A batalha final, o final próprio de Boku no Hero, com o Deku perdendo seus poderes e tal, podia ser algo mais pra refletir, sabe? Entende? Porque podia ser isso. E também, eu acho que um dos maiores problemas também foi, querendo ou não, do nada o Deku conseguir mais poderes e tal. Eu sei que isso era pra deixar ele do nível pra bater com o Shigaraki, mas ainda assim, foi aquele negócio, ele ganhou novos poderes do nada. Por que os anteriores não gostou? Ah, ele ganhou porque tem mais ligação com o Flow. Então, tipo assim, teve muitas coisas que foram introduzidas mal explicadas. Muitas coisas que foram introduzidas que, em vez de melhorar o anime, acabaram piorando. E assim, quando ele ganhou o chicote nele, ok, legal, mas aí foi adicionando novo poder aqui, outro novo poder. E depois você acabava se perguntando, pô, que chato, velho. Pra que tudo esse poder? Ele não sabe. Ah, ele já sabe usar. Ah, legal. Então, tipo assim, não teve uma evolução como ele teve com o For All. Não teve um treino tão grande assim tal. E também foram poderes que a maioria deles tinha um poder legal, mas tinha muito poder inútil. Poder que só foi pra dizer, ah, ele tem mais poder, agora ele vai conseguir bater de frente com o Shigaraki, entende? Talvez só o Chicote Negro já era o suficiente para manter, porque o resto dos poderes eram poderes legaisinhos, entende? Então, assim, foi mais só pra dizer que ele tem mais poder. E no final ele perdeu tudo, não sobrou nenhum poder pra ele. Eu sei que tem toda uma questão dele, One for All, do One for One, e o irmão dele e tal, tem tudo isso sobre o anime e tal. Isso é legal, mas ele perdeu e acabou sem nada, entende? E aí você fica meio pensando, nem pra no final ele despertar um poder, ou nem pra no final ele conseguir ter o One for All, nada, ele acaba no final com nada. Claro que ganha uma armadura depois, mas isso daí foi um final refeito de novo. Tivemos um final, que ele se torna professor, que isso é chato pra caramba, não porque o professor é chato, mas porque, assim, nós estamos assistindo um anime, qual o objetivo é o cara se tornar o maior herói do mundo. O primeiro episódio fala, como eu me tornei o maior herói do mundo. Então, tipo assim, é isso, eu quero ver o Deku se tornar o maior herói do mundo. Do mesmo jeito que eu quis ver quando eu assisti Naruto, o Naruto se tornar Hokage, que eu quero ver o Asa se tornar o Rei Mago, que eu quero ver o Luffy se tornar o Rei dos Piratas. Entende? São coisas que eu quero ver do personagem, porque desde o começo do anime foi nos entregando que era isso, vamos dizer, o ritmo não, a caminhada dele vai ser essa. E é isso que eu queria ver. É o Deku, que, pô, ele seguiu a caminhada igual o All Might, ele é um baita herói. Ele é o herói, o número 1, que era o que nós queríamos ver. Ele é o herói número 1. Mesmo se só tivesse sobrado One for All, ou só o Chicote Negro, sei lá, só um poder mesmo e tal, eu tenho certeza que ele teria dado um jeito de se tornar o herói número 1 com só um poder. Que isso ia ser legal e tal. Podíamos ter, tipo, sei lá, um despertar, depois no final de tudo, quando ele perdesse a esperança e achasse que perdeu todos os poderes, ele ainda vê que ainda tem, ainda o One for All ainda tá com ele, ou coisa do tipo. Tinha várias maneiras de terminar isso aí de uma maneira legal e tal. Aí nós vemos simplesmente, ele vira um professor, que, pô, legal, beleza. E aí ele você vê que, até próprio no mangá, você vê que o Deku tá triste. Porque, tipo assim, é igual você chega pra você, pô, seu sonho é ser um cantor. Só que aí você se machucou a mão, você não pode cantar mais, aí você vira um professor de música. Você não vai ficar feliz, por mais que você goste de ser um professor de música, você não vai ser igual você ser um cantor, entende? Tem tudo isso. E é isso que o anime mostrou. Claro que ele rearrumou e tal. Mostrou ele com a Uraraki e tudo mais. Mostrou ele se tornando herói. Mas foi um negócio que ele arrumou depois de ter feito o final. Ele tinha feito o final, e depois ele fez outro final do final, e outro final do final, entende? Foi um negócio que ele sabia que ele tinha feito cagada, e foi refazer de novo. Então emendou, ele quis emendar um final com outra coisa, pra tentar arrumar aquilo lá que ele tinha feito. Mas mesmo assim, ainda assim, foi um final horrível. Foi um final feito com muito buraco e tal. Igual eu disse, nós não sabemos quais foram os casais que ficaram. Igual no Naruto, pô, terminou o Naruto Shippuden e nós sabemos quem ficou com quem casou com quem e tal. E no Boku no Hero não deixou entender quem ficou com quem. O Deku já tá mais velho, já é professor. Então, se ele é professor, ele tá mais velho do que ele era antigamente. Então, assim, ele não é já mais um moleque, ele já é um homem, porque ele não tá casado e tudo mais. E cadê? Ele vai casar com o Uraraka? Quem vai ser o que vai casar com o Bakugo? Quem vai casar com o Todoroki e tal? Eu sei que o anime não tem muitos casais e tal, mas é um anime que deu a entender casais, principalmente Uraraka e Deku. Mas mostrou ele dando as mãos, só isso.
Só isso, entende? Depois de eles ter terminado, não ter citado nada, o criador foi lá e fez outra página mostrando eles dois dando as mãos, entende? Então foi um anime que, tipo assim, parece que o final foi feito de qualquer jeito. Sabe quando você fala, quero terminar esse anime? Qualquer jeito aqui, um mangá. Quero terminar. Fez, sabe? Parece ser um final que não foi feito com amor. O anime, se igual disso, da parte antes da guerra, era feito com amor. Tinha muitos momentos muito marcantes. Mas depois da guerra, o anime só foi decaindo. Então temos poucos momentos marcantes. Poucos momentos incríveis, vilões muito mais fracos, e repetição de vilões antigos de novo, feito às pressas, de qualquer jeito. É um anime que tinha tudo pra ser um dos animes mais marcantes. Se você comparar o final de Demon Slayer com o final de Boku no Hero, o final de Demon Slayer dá um pau de Boku no Hero. Se você falar, mas Boku no Hero tem mais história que Demon Slayer. Sim, tem mais história. Por mais, o final de Demon Slayer é 10 vezes melhor do que o final de Boku no Hero. Por mais que Boku no Hero era pra ter um final mais marcante e tal. E o final de Demon Slayer é simples. Você vê com quem ficou cada um, como cada um terminou, os filhos dele, sabe? Eles terminam com um final feliz, eles terminam bem. E após eles superarem tudo que eles superaram, eles ainda terminam bem. E é isso. E é legal isso daí. É legal ver. É o que nós queremos ver. Nós queríamos ver o Deku como herói número 1. Porque desde o começo do anime foi o que indicou que o Deku seria o herói número 1. Que ele ia lutar, ele ia se esforçar pra chegar lá. Do mesmo jeito que eu quero ver o Asta como Rei Mago. O Luffy se tornando o Rei dos Piratas. E eu vi o Naruto se tornando Hokage. Então o Boku no Hero prometeu que ele se tornaria o herói número 1. E hoje ele não é, nem o número 1 ele tá no nome, acho que tá no quarto ou quinto, sei lá. Ele tá ainda abaixo do Todoroki, então assim, é um anime que tinha tudo pra ser um dos melhores animes, se tornou um anime horrível, com um final péssimo, e um dos piores finais dos animes de todos os tempos. Por mais que eu não goste do final de Attack on Titans, eu prefiro o final de Attack on Titans do que o final de Boku no Hero. Eu gosto muito do Deku de antes do final do mangá, entende? Daquele Deku de antes, daquele Deku determinado, daquele Deku que ia fazer de tudo pra se tornar o herói número 1, se inspirado em um All Might, igual o Bakugo. Aqui é a minha opinião, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Boku no Hero. É assim, eu acho que odiar Boku no Hero vai se tornar algo comum, ou ver que as pessoas odeiam Boku no Hero vai se tornar algo comum, porque até mesmo diferente de Boruto, ou até mesmo de Naruto e outros animes aí, Boku no Hero era um anime que ele fez de tudo pra entregar. Ele falou que ia entregar uma coisa e não entregou nada do que ele se prometeu pro final. Então, assim, essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a sua opinião e não esqueça de deixar o like e comentar aí, galera. Você gosta de Boku no Hero?